Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglague, e está ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente o levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas muralhas, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote e filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perguntei, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição por 200, porque 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, de passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Redobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós temos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziglague. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo os guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão somente os 400 moços que, montados em camelo, fugiam. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aleluia, amém. Tomem assento, queridos. Quero pedir que os adolescentes estejam indo para a sala, podem ir direto lá para a sua sala, para a aula, para o seu momento de discipulado, de escola bíblica, todos os adolescentes. Amém. Muito bem. Maravilha. Como eu disse no início desse culto, a família tem sido vítima de um bombardeio terrível da parte do diabo. E por mais que os problemas sejam naturais, racionais, muitos problemas são questão de escolha, questão de postura, de personalidade.
Mas nós acreditamos, queridos, que por trás de muitas decisões, de muitas posturas humanas, existe uma influência muito forte da parte do diabo. Uma influência muito grande da parte do nosso adversário. E isso acontece na família não por um acaso. Às vezes nós perguntamos por que a nossa família é tão bombardeada, já que a família é projeto de Deus. Amados, desde o princípio Deus desejou uma grande família. Desejou, projetou e criou uma grande família. Realizou o seu desejo, talvez o maior desejo de Deus. E quem sabe por isso, pelo fato de ser um grande desejo da parte de Deus, o diabo esteja se levantando com tanta fúria contra a família. Também posso afirmar que o fato do inimigo estar se levantando com tanta ira, com tanta fúria sobre a família, é pelo fato de que a família sempre foi e continuará sendo o esteio da sociedade, a força da sociedade, a estrutura, a coluna, o alicerce da sociedade. Uma família desestruturada, uma família abalada, uma família com problemas, é uma sociedade com problemas. Uma família desestruturada é uma sociedade desestruturada. Você que é família sabe do que eu estou dizendo. Você já parou para pensar o quanto nós rendemos muito menos quando nós estamos com problema familiar? Nós rendemos menos no trabalho, rendemos menos financeiramente, rendemos menos emocionalmente, dormimos mal, comemos mal, nossa vida ela começa a não caminhar de uma forma agradável, uma forma gostosa. Pelo contrário, quando nós estamos com problemas familiares, automaticamente as outras áreas da nossa vida, elas também começam a ter problemas. Elas começam a desenvolver problemas. Muitas vezes você está com um problema com a esposa, logo você já está descarregando os seus problemas nos filhos. Logo você está com um problema com o filho, a esposa não tem nada com isso, mas está ali você muitas vezes descarregando o seu problema na sua esposa. Quantas vezes na empresa você se esquece que a empresa não é a sua família e você leva o seu problema familiar para dentro da sua empresa. Muitas vezes trata um funcionário como se fosse o filho, trata um funcionário como se fosse o marido ou a esposa, quando na verdade isso é fruto de um problema que está lá dentro da sua casa, que está lá dentro do lar, lá dentro da nossa família e que precisa ser resolvido. A sociedade, grande parte da doença social que nós vivemos é fruto do bombardeio, é fruto do ataque maligno contra a família. E esse ataque ele é tão feroz, querido, tão forte, que ele tem o intuito de destruir completamente. Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar, eu não consigo entender como é que um pai, por exemplo, pode matar um filho, ou um filho pode matar um pai. Não consigo contemplar isso. Eu não consigo contemplar pessoas que se amam traindo umas às outras. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, é difícil demais de entender quando nós compartilhamos do mesmo teto, da mesma cama, dos mesmos projetos, dos mesmos sonhos, e ao mesmo tempo que compartilhamos isso, nós vemos o quê? O abalo acontecendo dentro do nosso lar por questões de ataques malignos, por questões de escolhas provenientes de manifestações malignas. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não consigo imaginar, ver o porquê, entender o porquê de tanto e tanto problema familiar. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós vamos nos aprofundando em conhecer a palavra, entender a palavra, aí nós começamos a entender por quê que tanta ferocidade acontece dentro dos nossos lares. O lugar que foi criado para ser paz, amor, unidade, comunhão, confraternização, o lugar que foi criado para ser um ninho de amor, de repente você olha e fala, peraí, não foi isso que eu visualizei, não foi isso que eu projetei, não foi isso que eu desejei. E por que está assim? Por que tanta lamúria,
tanta desordem, tanta desgraça. Vamos olhar um pouco de cima para baixo, vamos pensar nos nossos governantes. Existem leis hoje que proíbem, ou que querem proibir o filho chamar o pai e a mãe de pai e mãe, querem exterminar esse nome pai e mãe da face da terra. Marido e mulher também não é para existir mais. Por quê? Por causa da igualdade social, igualdade sexual, igualdade filosófica, igualdade dos sexos. Estão querendo também criar um terceiro sexo, homem, mulher, ou macho, fêmea e homossexual. Quer dizer, são situações que têm como objetivo ou proposta o quê? Desestruturar a família, desestruturar a base, desestruturar o esteio da sociedade. Quando nós olhamos para a palavra, o que nós encontramos? A Bíblia diz que quando Davi chega em casa, ele e os seus ajudantes, ele e os seus guerreiros, ele com 600 homens, imagine a cena, que ele chega em casa, não tem mais nada em casa, está tudo pegando fogo, casas pegando fogo, animais mortos, tudo de pernas para o ar. Ele procura os filhos, não encontra, procura a esposa, não encontra, procura o dinheiro, não encontra, procura os seus bens, não encontram, apenas uma devastação terrível, terrível em Ziglag, a sua casa. Ele não encontra mais nada, está tudo de pernas para o ar. Não diferente da nossa sociedade, não diferente daquilo que nós temos visto nas nossas famílias nos dias de hoje. E é esse o intuito de Satanás: levar os seus bens, levar a sua esposa, levar os seus filhos, levar o seu marido, levar o seu dinheiro, levar tudo que você tem. A única coisa que ele quer que você fique é com uma angústia terrível no seu coração, lembranças desagradáveis. Somente isso que ele quer que fique, que você fique remoendo, que você fique meditando, pensando em coisas desagradáveis, coisas entristecedoras, coisas angustiantes, que venham cada dia nos prejudicar mais, depois de ter levado tudo o que nós temos. Agora eu pergunto para você, é isso que nós vamos deixar? Nós vamos deixar que isso aconteça conosco? Queridos, ontem na reunião de homens eu compartilhei aqui, rapidamente, enquanto a reunião estava acontecendo, eu recebi um e-mail. E eu fui ler o e-mail enquanto a reunião estava acontecendo. Um irmão, ele disse assim: pastor, estou me divorciando da minha esposa. Essa pessoa não é daqui, essa família não é daqui. Estou me divorciando da minha esposa, eu tenho 27 anos de casado, temos uma filha, só que eu não aguento mais, eu estou no limite, vou me divorciar da minha esposa. E ele começa a compartilhar, a colocar os porquês. Sabe o que ele consegue recordar e o que ele consegue compartilhar? Apenas desgraças, apenas lembranças desagradáveis. Por quê? Porque o diabo já levou tudo o que ele tinha, já levou a filha, já levou a esposa, já levou a alegria, já levou a paz, já levou o amor, já levou a convivência. E hoje o que ele retrata, o que ele relata é apenas desgraça, desgraça e desgraça. E no final ele ainda diz: eu não aguento mais, eu vou me divorciar. 20 e tantos anos, 27 anos de casado. Queridos, esta semana recebi um telefonema, e no telefonema a pessoa dizia: eu vou me divorciar do meu marido, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não aceito mais. E o grande problema também, essa família não é daqui, mas por que eu estou compartilhando essa segunda história? Porque o casal é um casal de obreiros, é um casal de cristãos, é um casal onde o homem e a mulher são líderes de igreja. Eu estou falando de pastores, amados, homens que batem no peito, que se defendem, se denominam homens de Deus, mulheres de Deus, mas que a sua casa, hoje, a única coisa que ele consegue trazer, que ele consegue lembrar de décadas de relacionamento, são lembranças desagradáveis, tristeza, angústia e dor. Queridos do Senhor, diga comigo: há um bálsamo em Gileade. Jeremias 8:22 diz a palavra que há um bálsamo, um remédio na cidade de Gileade. Este remédio, quando aplicado na ferida, quando aplicado no machucado, ele tem poder para curar. Amados do Senhor, este bálsamo é o bálsamo de Deus, que
cura as nossas feridas. Talvez hoje você, ao compartilhar da sua casa, da sua família, talvez você diga o seguinte: eu só tenho feridas, eu só tenho lembranças ruins, eu só tenho tristezas, eu só tenho mágoas, porque ele me falou isso, porque ela me fez aquilo, porque ele me traiu, porque ela me bateu, porque isso, porque aquilo. Talvez só sobrem isso, só restem isso, mas eu quero declarar sobre a sua vida: quando nós cremos, quando nós temos esperança em Deus, nós temos a oportunidade de crer que há um bálsamo na cidade santa, na cidade de Deus, há um bálsamo nas mãos de Deus, e Ele está disposto a aplicar esse bálsamo em cada família, em cada coração, em cada vida neste lugar. Amém, queridos? Há um bálsamo na mão de Deus, há remédio nas mãos de Deus, há cura nas mãos de Deus, e Ele tem o poder de restaurar os nossos lares. Queridos, o diabo ele é tão sujo que ele age em áreas vitais da nossa vida. Não pense você que ele age aleatoriamente. Quer ver só? Ele age nas questões financeiras. A Bíblia diz no texto que nós lemos que quando Davi chegou com 600 homens, ele não encontrou mais nada dentro de casa. Eles tinham levado cativa tudo, mulheres, crianças, todos os seus bens, levaram consigo todos os animais, pequenos e grandes, não sobrou nada. Eis uma área que o diabo age para destruir família, na área financeira. Quando nós não vigiamos, quando nós não estamos na presença de Deus, eis que esta é uma área que o diabo tem agido com muita fúria, com muita ira, para destruir os nossos lares, para destruir famílias, para destruir vidas na presença do Senhor. Essa semana também, queridos, eu estou dizendo para você, o diabo está furioso, o negócio não está brinquedo não. Esta semana também aconteceu uma terceira situação. Uma pessoa me ligou: pastor, eu descobri que o meu marido está me traindo. Pastor, eu descobri que meu marido tem uma amante. Pastor, e agora eu sei por que nós andamos numa motinha velha 88, não tem nada dentro de casa, não tem nada para comer, não tem nada, e meu marido ganha bem, pastor. Pastor, eu descobri que ele montou uma casa para a mulher, com ar-condicionado, geladeira, frigobar, TTT, e começou a falar, e mais, ainda comprou uma moto nova para a mulher. Não falou mulher, falou outros termos, mas eu não vou falar os termos para vocês. Mas só não chamou mulher de santa. Sabe por quê, meu irmão, que esse homem fez isso? Porque o diabo desestrutura a vida financeira. A Bíblia diz no livro do profeta Ageu, é como se nós colocássemos o dinheiro em um saco furado. Quando nós não consertamos o templo de Deus na nossa vida, é como se o nosso dinheiro fosse colocado num saquinho furado. É como se o salário que nós recebêssemos nunca desce. Está sempre indo embora, está sempre indo embora, está sempre indo embora, nunca está feito, nunca está bom, nunca está satisfeito. Ah, mas eu sou dizimista, eu dou meu dízimo. Meu irmão, como dizimista eu também tenho que ser bom mordomo daquilo que Deus me dá. Mordomia cristã, ela é aliada à vida da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E o casal que quer prosperar, ele tem que ser bom mordomo, ele tem que ser fiel no dízimo, e ele tem que estruturar a sua vida conjugal. Por isso, meu irmão, que a palavra do Senhor diz: antes de vir com a tua oferta para o altar, reconcilia-te com o teu irmão, e depois venha e coloca a tua oferta no altar. Amados do Senhor, se você está com um problema na sua casa, antes de vir trazer seu dízimo, fale para sua esposa: bem, me perdoa. Para o seu marido: amor, me perdoa. Para o seu irmão: meu irmão, me perdoe, porque eu quero ser próspero, eu não quero que as minhas ofertas sejam impedidas diante de Deus por causa da minha ignorância espiritual. Amém, queridos? Reconcilia-te para que tu possas prosperar. Olha só, queridos, além de trabalhar, além de destruir, além de tentar arruinar a nossa vida financeira, o diabo, ele age também na vida dos filhos. A Bíblia diz que ele levou os filhos de Davi embora, pequeno, grande, levou todo mundo.
Queridos do Senhor, por causa de muitas famílias desestruturadas, o que nós temos visto? Filhos nas drogas, filhos no homossexualismo, outro projeto de lei que está sendo lançado, outro projeto que a pedofilia, ela não é bem assim, e que se a criança tiver desejo de se relacionar com outros, para ela crescer com aquela visão natural da sua sexualidade, então que se deixe, espera aí, eu estou deixando meu filho amanhã ou depois ser um problema na vida da sociedade. Mas se ele debandar para o lado A ou para o lado B, não tem problema, porque foi uma questão de escolha. Não, você não criou filho para Satanás, você não gerou filho para o diabo, você gerou para ser uma bênção nas mãos do Senhor, e por isso você vai investir nele numa vida de santidade. Amém, queridos? Os filhos foram levados, quantos filhos são levados pelas drogas? Quantos filhos são levados para o alcoolismo? Quantos filhos são levados para o mundo do crime? Quantos filhos são levados para o mundo da perdição, amados do Senhor? Porque nós, pais, muitas vezes não vigiamos. Porque nós, pai, muitas vezes somos distantes dos nossos filhos, não amparamos, não cuidamos, não zelamos, e quando acordamos para a vida, nós perdemos o nosso filho. Perdemos os nossos filhos, perdemos. Saúde. Diz a palavra que Davi se angustiou tanto, que chorou a noite e dia, uma semana sem parar. Querido, você já parou para pensar que o seu lar não é o lugar de angústia? Não foi criado para você estar angustiado, e sim feliz. Concorda comigo? Você já parou para pensar que quando você está chegando dentro de casa, você deveria estar feliz? Opa, estou chegando em casa, estou indo ver o meu marido, ou meu maridão, não vejo a hora de ver meu maridão. Minha mulher ela sempre fala isso. Aproveitar que ela não está aqui, contar umas aqui, né? Que delícia, estou indo ver minha esposa, queridos. Ao invés disso, eu tenho visto maridos beber uma dúzia de cachaça antes de chegar dentro de casa, para poder dar conta de chegar dentro de casa. Porque não dá conta de chegar dentro de casa. Enquanto isso, eu tenho visto mulheres olhando o relógio dizendo, meu Deus, já é quase 6 horas, já está quase na hora daquele traste chegar. Está quase na hora daquele infeliz chegar. Está entendendo isso, queridos? Fruto do quê? Fruto de uma doença emocional dentro de casa. A nossa casa foi criada para ser paz, para ser luz, para ser bênção. Que delícia, já são quase 6, não aguento mais de saudade do meu marido. Nem para tanto, né? Mas estou com saudade do meu marido. Estou assim, com um pouquinho de saudade dele, pelo menos, queridos. Que bom que ele não atrasou hoje. Já estava bom. Quando na verdade o que nós vemos é o quê? Aquele traste está chegando. Aquele insuportável, aquele porco. Ou então, a gente passa no boteco, bebe uma dúzia de cachaça, para ficar pisando alto, porque tem que encarar a fera dentro de casa. Está entendendo isso? A Bíblia diz que Davi ficou angustiado com o ataque a Ziglac, com o ataque à sua família, aquilo trouxe angústia para o seu coração. Queridos do Senhor, se essa angústia tenha atrapalhado a sua convivência, se a sua saúde emocional, sua saúde espiritual, sua saúde física não está boa, eu quero te convidar a procurar o médico dos médicos, a procurar cura sobre a tua vida, para que o teu relacionamento seja uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Harmonia é uma coisa que a gente preza tanto, não é verdade? Não seria bom que se nosso lar fosse harmonioso? Que os decibéis da fala fossem sempre bem controladinhos? Não seria gostoso isso? Falando em decibéis, não seria bom? Não seria interessante que o nosso lar vivesse em harmonia? Quando aconteceu aquilo tudo na família de Davi, a Bíblia diz que os homens se revoltaram contra ele. Espera aí, apontaram o dedo para Davi, você é culpado. Quantas vezes nós temos visto isso acontecer dentro de casa? O culpado é você, não, o culpado é você, é sua isso, é você, seu... é você. Cachorro, safado, sem vergonha. Quase que eu canto aqui um forró. Muitas vezes nós somos pegos vivendo esse contexto familiar, essa realidade familiar. A harmonia do lar deu lugar à guerra, a paz deu lugar à guerra, a comunhão deu lugar à separação.
Aquilo que foi dito lá no casamento, eu te amo, você é a melhor da minha vida, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Hoje, mais parece um campo de guerra. Mais parece um campo de concentração. E eu te pergunto, foi para isso que nós formamos família? Foi para isso que nós edificamos um lar? Queridos, esta é a estratégia do diabo e essas são as áreas que o diabo age. Talvez você esteja dizendo, algumas dessas áreas estão sendo atacadas na minha vida. Quem sabe na harmonia, na vida dos filhos, na comunhão do casal, quem sabe na saúde, quem sabe no próprio casamento, áreas vitais, nas finanças, áreas vitais que estão sendo atacadas. Nós detectamos o problema. A pergunta é, pastor, o que tem que fazer para resolver o problema? O que eu posso fazer para dar solução, para trazer paz para o meu lar, para trazer saúde para o meu lar? Queridos, quando nós olhamos para o texto, olha só o que diz o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar, aleluia. Eu te pergunto, você tem pago o preço pela sua família? Você tem chorado pela sua família? Você tem lutado pela sua família, desejado a restauração da sua família? Queridos, pelo contrário, muitas vezes nós olhamos para a destruição da nossa família e a gente está agindo como se aquilo não fosse com a gente. Está agindo como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Não, já é hora de sentirmos a dor da nossa casa, sentirmos a dor da nossa família. Se tiver que chorar junto, vamos chorar junto. Se tiver que sofrer junto, vamos sofrer junto. Mas não deixe a família se perder. Eu quero dizer para você que o primeiro passo para a restauração da família é sentir, é viver a dor da família. Diga comigo, o primeiro passo para a restauração da minha família é sentir a dor da minha família. Isaías 38, 5. Isaías 38, versículo 5. Diz assim, queridos, o Senhor: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Não se engane, mas quando as lágrimas caem do nosso rosto, pela nossa família, pela restauração da nossa família, quando sofremos pela restauração, Deus ouve, Deus acolhe, Deus recolhe cada uma das nossas lágrimas, cada um do nosso clamor. Ezequias recebeu a notícia, conserta, porque o Senhor vai te levar. Ezequias virou a cara para a parede, chorou e orou, dizendo, Senhor, não me leve agora. E o anjo do Senhor falou mais uma vez com o profeta voltou e disse para Ezequias, o Senhor te acrescentará mais 15 anos de vida, porque o Senhor viu as tuas lágrimas e ouviu o teu clamor. Amém, queridos? Você quer que Deus restaure o teu lar, restitua a tua família? Chora na presença do Senhor, clame diante do Senhor, pague o preço por ela e o Senhor vai restaurar a tua casa em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem a música do Matos Nascimento, como é que é mesmo? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Eu vou pedir para o Tiago cantar ela. Vamos todo mundo acompanhar. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Canta lá, vamos lá. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. E aí vai. Vocês desafinam demais, tá louco? Quer vitória? Chora, geme, clama. Chegue nos pés do Senhor. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O coração contrito diante de Deus, ele não despreza. Amém, queridos? Amém, amados? Uma outra ação minha e sua é a reação de inconformismo. Diga comigo, eu não posso me conformar com a destruição do meu lar. Minha mulher está me traindo, eu vou largar. Traiu, fazer o quê? Ah, meu filho está nas drogas. Pois é, ele escolheu. Queridos, espera aí. Nada disso. A mulher é tua, o marido é teu, o filho é teu, é nosso, é meu.
Eu não posso me conformar com isso não. E nem tampouco aceitar. Pelo contrário, eu tenho que lutar contra isso e pagar o preço pela restauração. Capítulo 30, versículo 38 do primeiro livro de Samuel de novo. Lá em Samuel, no texto base que nós temos como referência. Quem encontrar pode ler. Capítulo 30, versículo 8. Diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará. Aleluia. Amados do Senhor, Davi poderia ter ficado lá chorando a pitanga, deprimido, depressivo, angustiado, poderia encher a cara no boteco de cachaça, poderia ter deixado tudo para trás, abandonado tudo e desistido, como fazem a maioria, mas ele disse não. Ele consultou ao Senhor e disse não ao conformismo, foi atrás de resolver o problema. Ele não sabia onde estavam os inimigos, eles não sabiam quem eram, não sabiam quantos eram, porém, ele não olhou para as dificuldades, ele foi atrás para encontrar a solução para o seu problema. Por maior que seja, por mais difícil que seja o seu problema, eu quero te dizer em nome de Jesus, não se conforme com ele, não se conforme com a derrota como resultado final, não se conforme com o fracasso como resultado final. Pague o preço e resgate a tua casa em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Por último, fique de pé, por favor. Versículo 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Queridos, o esforço foi tão grande de Davi, a luta foi tão grande. Eles saíram em 600 homens para procurar as famílias. Só chegaram 400, 200 não deram conta de chegar. De tão exausto que estavam, tão cansados que estavam. Não deram conta, queridos. Simplesmente pagaram preço até onde não aguentavam mais. Queridos, o que você tem feito pela sua casa? O que você tem feito pela sua família? Você ainda não caiu morto de canseira. Nós ainda não caímos derrotados, fracassados, cansados pelo que lutamos. Pelo contrário, ainda tem um grande caminho a percorrer pela restauração do nosso lar. E quando nós lutamos, a restauração é completa. A Bíblia diz que Davi, ao alcançar os amalequitas, olha só, ele resgatou todas as mulheres, todas as crianças, todos os seus bens, todos os seus despojos foram recuperados. Não ficou absolutamente nada na mão do inimigo, nada. E ainda morreram muitas pessoas, apenas 400 jovens conseguiram fugir montados a camelos. Mas a grande maioria do exército caiu sucumbindo na espada de Davi. Todos os seus bens foram resgatados e ainda tem mais. Parte dos bens dos inimigos foram levados como despojos para Davi. Deus, meu irmão e minha irmã, quando nós nos levantamos com disposição de restaurar a nossa casa, edificar a nossa família, Ele nos abençoa e o nosso lar é completamente edificado nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Amém, amados?